Pessoal, a partir desse momento a gente está gravando. Eu lembro sempre que, se você se manifestar durante a aula, você está concordando com o uso da sua imagem e da sua voz. A aula de hoje a gente vai falar de iteração de ponto fixo, que é um outro método numérico para calcular raízes de funções ou, do mesmo modo equivalente, calcular a solução de uma equação não linear. Eu quero começar essa aula, pessoal, fazendo um experimento com a calculadora. Pega a calculadora científica de vocês, seja ela na mão, no computador, no celular, no tablet, ou algum outro dispositivo que vocês possam ter que ter uma calculadora científica. E eu queria que vocês fizessem o seguinte, vocês digitassem 0 e apertassem a tecla cosseno. Quanto que é cosseno de 0? Então, se você apertar cosseno com 0, vai dar 1, né? Façam isso aí. Eu queria que vocês fizessem o seguinte agora, que vocês apertassem a tecla cosseno sucessivas vezes, tá? Eu vou aperta a tecla cosseno 26 vezes. Eu vou fazer isso aqui, vocês façam aí. Quando eu apertar o cosseno mais uma vez, vai aparecer 0,54, 0,85, 0,65, 0,793, 0,701, 0,763, 0,722, 0,750, 0,7314, 0,7442, 0735, 0741, 0737, 0740, 07383, 07395, 07387, 07393, 07389, 07391, 07390, 07391. O que vocês estão vendo com isso? Aqui ficou um pouco diferente. Você botou o cosseno de 0 que deu 1 e continuou apertando o cosseno, não foi? O cosseno meu está em radiano, de vocês deve estar em grau, quem está dando diferente. Tá. Muda para radiano. Tá bom. Eu não sei como é que configura a calculadora. Depende de cada calculadora, pessoal, mas normalmente tem um botão que muda Não, de grau para radiano. Sem problema, sem problema. E um conselho para a vida de vocês, a avaliação de funções trigonométricas é sempre em radiano, tá? Para evitar problemas. Foguetes já explodiram por causa disso, tá? Então, pessoal, quem está com a calculadora em radianos, obteve isso aqui? Ó, deixa eu fazer na calculadora aqui do meu computador. Então, 0 aqui, né? Cosseno. Também está em grau. Agora está em radiano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Eu 073907. Sim, isso aí eu aprendi a configurar aqui. Isso daí mesmo. Aqui está dando 09. Sete três nove zero cinco quatro. Aqui está dando 71, né? Vocês estão vendo que o 0 não muda mais, né? Agora foi. Botei em radiano, foi. Se vocês fizerem esse experimento, pessoal, vocês estão vendo que isso aqui está indo para um número que os primeiros dígitos acabam se fixando com o passar do tempo, né? Conforme eu vou fazendo
essa sequência de aplicações da função cosseno, vocês estão vendo que o número está se estabilizando aqui e continua mudando para a direita? O que vocês acham que acontece se eu pensar isso num processo de limite? Se eu fizesse isso um número infinito de vezes. Está parecendo que isso aqui está indo para um número 0,7390, etc., não é? Esse número aqui é um número irracional e a gente diz que ele é um ponto fixo da função cosseno. Para o que vem a ser um ponto fixo? Vocês sabem o que é uma raiz de uma função, não é? O que é a raiz de uma função? Ninguém sabe o que é a raiz de uma função, não? Onde a que é? função, onde a f de x dá zero. É um número onde a f dá zero, né? É um número que eu coloco na f, sai quem de saída? Zero. Um ponto fixo, ele é um número do domínio de uma função que quando eu coloco ele de entrada na função, sabe quem sai? Ele próprio. Vocês reparam que quando eu estou fazendo essa aplicação sucessiva da tecla cosseno, aqui no primeiro estágio, 0, eu apliquei cosseno de 1. Eu agora fiz cosseno de 1, né? Depois eu fiz cosseno de 0,54, de 0,85. Eu estou colocando sempre esse número da tela como entrada. E vocês estão vendo que ele está tendendo a um número. Os dígitos estão estacionando aqui, né? No limite, eu vou ter um número que, quando eu colocar ele de entrada na função cosseno, vai sair ele mesmo, não é? Um número que tem essa propriedade é chamado um ponto fixo. Vamos ver uns exemplos aqui? A função cosseno, a gente viu que aquele número 03790, etc., é um ponto fixo, né? O número 0 é um ponto fixo do cosseno? Eu coloco 0 de entrada no cosseno, sai quem? Sai 1 que não é igual a 0. Então, o número 0 não é um ponto fixo da função cosseno. Aquele número irracional que a gente estava aproximando ali, apertando o cosseno sucessivas vezes, ele é um ponto fixo. A função cosseno tem um ponto fixo, que os primeiros dígitos são esses aqui. Vamos olhar esse polinômio quadrático aqui, x ao quadrado menos 3x mais 4. X igual a 2, se eu botar 2 aqui, vai dar 4, menos 6 mais 4, dá 8, menos 6 dá 2. Entrou 2, saiu 2. É um ponto fixo? É. Se eu colocar x igual a 1, fica 1 ao quadrado menos 3 mais 4. 1 mais 4, 5, menos 3 dá 2. O h de 1 é 2, é diferente de 1. Então, x igual a 1 não é ponto fixo. Está claro o que é um ponto fixo? Está claro o que é um ponto fixo de uma função? A Tainara está perguntando se o senhor pode repetir. Tá. Tainara, uma raiz é um número. Uma raiz de g de x é o quê? É um número x asterisco a raiz de x, se eu colocar ele de entrada, sai 0. X asterisco é ponto fixo de g de x. Se eu colocar ele como entrada, isso é ele próprio. Um ponto fixo é um valor que fica inalterado pela função. Tá? Se um número tiver a propriedade que ele entra na função e sai ele mesmo, ele é ponto fixo. Se um número tem a propriedade que ele entra na função e sai 0, ele é raiz. Está clara a distinção entre raiz e ponto fixo? Posso seguir? Ela disse sim. Tá. Pessoal, a gente vai ver hoje uma técnica de calcular raízes de função que é chamada iteração de ponto fixo. Você pode ver isso aqui também como uma técnica para calcular uma solução aproximada para a equação f de x igual a 0, né?
Porque um x que resolve essa equação, ele é uma raiz da função f, né? Qual a ideia aqui? Primeiro eu vou ter que fazer algumas hipóteses de trabalho. Eu vou assumir que essa função é contínua num certo intervalo AB e que existe uma raiz nesse intervalo. A ideia do método é o seguinte, é trocar essa equação aqui, onde eu tento achar uma raiz, para f, por uma outra equação, x igual a g de x, onde eu tento achar um ponto fixo por uma outra função g, que foi construída a partir da f, mas de modo que essas duas equações sejam equivalentes. Se duas equações são equivalentes, elas têm a mesma solução, concordam? Então, a ideia aqui é transformar o problema de cálculo de raiz de f num problema equivalente que seja mais fácil, onde eu calculo um ponto fixo de g. E como é que eu posso calcular o ponto fixo a partir daqui? Eu estou no contexto de métodos iterativos, então eu vou definir um chute inicial e vou usar uma certa regra de aproximação para ir melhorando esse chute inicial, né? Para ir refinando ele até que ele construa uma boa aproximação para a raiz que eu estou procurando. Como é que vai ser aqui? Eu vou colocar o x0 de entrada na g e vai ser um x1. Depois eu pego esse x1, coloco de entrada de novo na g, sai um x2. E fico fazendo isso. Faço isso até que eu tenha uma aproximação com a tolerância desejada. Ficou claro? Você pode repetir, por favor? Eu não entendi muito bem. A minha ideia é, eu tenho que resolver essa equação, né? Mas isso é difícil. Eu vou achar uma equação equivalente a essa que tem esse formato aqui. Encontrar uma raiz de f é a mesma coisa que encontrar um ponto fixo de g aqui, né? Por causa dessa equivalência, concordam? Então, eu estou largando de mão o problema de achar uma raiz e tentando resolver o problema de achar um ponto fixo. E como é que eu vou fazer? Eu preciso de um chute inicial. Eu vou colocar esse chute inicial de entrada na G e vou pegar um x1 de saída. Depois, como é que eu faço o x2? Como é que eu faço o x3? Vocês já entenderam, né? Antes de eu mostrar isso numericamente, eu queria explorar um pouquinho a geometria dessa equação aqui. Vocês concordam que essa equação aqui é equivalente, uma solução dessa equação é um ponto que mora nessas duas curvas? Isso aqui você tem uma reta y igual a x, né? E você tem uma curva y igual a g de x, né? Vocês concordam que uma solução para isso aqui é um certo valor x que está na interseção dessas duas curvas aqui? Concordam que uma solução aqui é o valor, é o número onde essas duas curvas cortam? É a coordenada, para ser mais preciso, é a abscissa do ponto onde elas duas cortam, é uma solução para essa equação aqui? Porque se x está na interseção das duas, eu tenho que ele verifica tanto essa equação quanto essa, né? Então, eu quero mostrar aqui a ideia geométrica. Eu defini um chute inicial como sendo 1 aqui. Eu jogo ele na G, vai sair um certo número, que eu vou pegar esse número de saída e vou jogar de volta na G. Vai sair outro número, que eu vou jogar de volta na G. Vocês estão vendo o que está acontecendo nesse processo iterativo aqui? Ele está indo para onde? Ele está indo para a interseção dessa reta
com essa curva azul, né? Concordam comigo? Estão vendo esse aqui? Eu comecei com um chute inicial. Joguei ele na G, eu peguei um novo valor. Peguei esse novo valor e joguei na G. Peguei um outro valor. Peguei esse novo valor, joguei na G de novo, peguei outro valor. Defini um chute inicial aqui. Eu vou jogar esse valor na G. O valor que sai aqui, vocês concordam que eu prorrogo, eu tenho que prolongar essa linha até aqui? Esse valor aqui no Y é a saída do G de x0? Concordam? Agora, essa aqui é a reta identidade. Essa reta aqui, y é igual a x. Então, esse x daqui, ele é igual a esse valor de saída. Então, dessa reta aqui, eu já vou jogar direto na curva G. Esse prolongamento que eu faço aqui é a mesma coisa que pegar esse valor aqui, colocar ele aqui no eixo e jogar aqui. Entenderam? Professor, o Gustavo está perguntando se isso tem a ver com Fibonacci. Se isso tem o quê? Se tem a ver com Fibonacci. Não. Não tem. Tá? Fibonacci é uma sequência que eu estou construindo uma sequência. Mas a única coisa que essas duas coisas têm em comum é que elas são sequências, mais nada. Elas não são a mesma sequência. Eu não estou construindo uma sequência de Fibonacci aqui nisso, tá? A solução está aqui nesse ponto de interseção, né? Essa aqui, eu estou resolvendo aqui a equação x é igual a g de x. Mas por essa equivalência aqui, eu resolver isso, eu encontrar o x que resolve isso, é a mesma coisa que eu encontrar o x que é a raiz da f original. Tá clara a ideia do método? Tá, pessoal? Sim, professor. Então, fica o seguinte, a ideia parece que é boa, mas fica o seguinte, vem cá, será que para qualquer f que eu coloque aqui, é possível sempre eu fazer essa transformação, transformar essa equação aqui numa equação desse tipo? Surpreendentemente, a resposta é sim. E tem infinitas maneiras de fazer isso. Por exemplo, eu posso usar essa g aqui. Eu quero transformar isso aqui no quê? Um x igual a g de x, né? Como é que eu posso fazer isso? Pega aquela sua f de x igual a 0. Soma x dos dois lados. Fica assim, não fica? Olha quem é g aqui. Dá para fazer, então sempre dá para transformar isso aqui nisso? Sim. Eu acabei de dar um caminho aqui, concordam? O mais legal é o seguinte, esse não é o único caminho possível. Vocês conseguem pensar em outros? Pega um número alfa real. Multiplica essa equação dos dois lados por alfa. Vai ficar isso, não vai? Agora soma x dos dois lados. Esse aqui é um outro g. Vocês concordam? Alfa pode ser, por exemplo, 2. Pode ser 10. Concordam que eu achei outro tipo de g aqui? Vocês têm criatividade? Vocês têm ideia de como fazer isso aqui de outra maneira? Eu tenho. Multiplica por menos 1 dos dois lados, tá bom? Imagina que a função é diferenciável e você divide os dois lados pela derivada. Fica isso, não fica? Eu agora somo x dos dois lados.
Eu tenho um terceiro sabor de G aqui, vocês concordam? Tem infinitas maneiras. É muito versátil isso, tá bom? O ponto é, uma vez que você fez essa transformação, você pegou essa equação aqui, deu uma trabalhada algébrica nela e escreveu essa equação aqui, você tem um procedimento iterativo, você tem uma fórmula de aproximação aqui, que é qual? A minha aproximação, eu tenho uma aproximação inicial. A minha próxima aproximação é quem? É o G dessa minha aproximação inicial. E se eu fizer isso sucessivas vezes, eu fico com uma fórmula de aproximação assim. A minha aproximação n mais 1 é o G da minha aproximação n. Tá claro? E o bom é que isso aqui é programável, né? Isso aqui é uma fórmula algébrica que é programável. Quer ver? Aqui tem um código geral, você tem um algoritmo geral para programar o método da iteração de ponto fixo. Como é que eu faço? Eu vou dar de entrada para o meu programa a função de iteração, G. Essa função G aqui, eu vou chamar ela de função de iteração. Eu não dou a F, eu estou dando a G. Eu dou um chute inicial, dou uma tolerância, eu dou um máximo de iterações. Eu inicio uma variável contador de iterações como 0 e inicio a variável estimador de erro como infinito. Enquanto um critério de parada não for satisfeito, eu incremento o contador de iterações, eu calculo a minha aproximação com aquela fórmula, xn mais 1 é g de xn. Estou colocando o x0 aqui como entrada, né? Eu estimo o erro como usando a aproximação atual e a aproximação anterior, e eu atualizo o chute inicial. O chute inicial, que era x0, agora vai ser a minha última aproximação. Por quê? Porque na próxima rodada do loop eu vou jogar esse x0 de volta dentro da G. Quando esse loop acabar, eu tenho que verificar se ele acabou porque o erro foi menor que a tolerância ou porque eu atingi o máximo de iterações. Como é que eu faço isso? Eu faço um condicional aqui, um if, que vai checar se o erro ainda está maior que a tolerância. Se ele estiver maior que a tolerância, significa que esse laço aqui foi interrompido não porque eu estou com uma boa aproximação, mas sim porque eu atingi o máximo de iterações. Nesse caso, é bom que eu dê uma mensagem para o usuário para ele saber que a aproximação não está boa. Eu poderia imprimir uma mensagem na tela ou eu posso usar a estratégia que eu estou fazendo aqui. Ó. Eu troco a aproximação por um not a number, que o usuário vai saber que essa aproximação que ele está obtendo aqui não é boa. Se saísse um número, podia confundir o usuário. Então, eu troquei um número por esse símbolo especial not a number. Depois eu retorno o número, a aproximação e o número de iterações que eu gastei. Como é que eu traduzo esse código genérico aqui, que funciona em qualquer linguagem, para o Octave? Está aqui. Eu estou criando uma função chamada fixed point, e ela recebe g, x0, tolerância, máximo de iterações. Ela tem exatamente aquele procedimento lá, inicia um contador de iterações, inicia um estimador de erro. Enquanto o estimador de erro for maior que a tolerância e o número de iterações menor que o máximo, eu incremento a iteração, calculo a minha nova aproximação, estimo o erro, atualizo o chute inicial e imprimo na tela as informações. Ó. Imprimo em que iteração eu estou, imprimo a minha estimativa da raiz com 16 casas decimais e imprimo a minha estimativa de erro com 16 casas decimais, quebro linha. Ao final, quando o laço for encerrado, eu faço aquela verificação se ele não saiu por máximo de iterações, não saiu porque o erro atingiu a tolerância, mas sim porque ele parou porque atingiu o máximo de iterações. Se o erro ainda estiver maior que a tolerância, eu modifico a aproximação para denunciar isso para o usuário. Professor, a Bárbara perguntou o que seria esse fprintf. Esse fprintf é igual ao do Python, é para mostrar informação na tela. Eu vou mostrar essa string de caracteres aqui na tela. Essa string tem iter, root, que é raiz, error, que é erro. Ela vai mostrar aqui, olha, esses percents, eu estou dizendo que ele vai mostrar um valor que corresponde ao valor dessas variáveis que vem depois aqui.
Aqui vai entrar a variável iteração, aqui vai entrar a variável xNil, que é a minha aproximação, e aqui vai entrar a variável erro, que é a minha estimativa do erro. Tá claro? Ela Deixa eu... perguntou, é só escrever? Isso é só um comando para exibir uma mensagem na tela, tá? Para mostrar as aproximações que estão sendo calculadas. Professor, e ela perguntou sobre essa parte do percentual 3D, né, nesses... O percentual variáveis. 3D quer dizer o seguinte, esse %D mostra o valor que vai entrar aqui inteiro. E esse 3 é para dizer que você vai mostrar um inteiro com 3 dígitos. Esse ponto, %ponto 16 aqui, quer mostrar o seguinte, e F, isso aqui é uma variável real, e esse ponto 16 aqui quer dizer que você vai mostrar 16 casas decimais dela. Idem aqui embaixo. Isso aqui é quase que universal em quase todas as linguagens de programação. No C é a mesma sintaxe, no C++ é a mesma sintaxe, no Python acho que é a mesma sintaxe também, não é pessoal que tem experiência com Python? Então isso aqui é isso. Vamos, por exemplo, eu estou dando essa função aqui para vocês, x vezes a exponencial de x menos 1. Eu afirmo que ela tem uma raiz nesse intervalo 0,1 fechado aqui. E eu estou dando 3 possíveis iterações, 3 possíveis funções de iteração aqui. Dá para construir 3 iterações de ponto fixo diferentes aqui. Querem ver? Na verdade, eu quero que vocês me ajudem a construir essas iterações de ponto fixo. Esse aqui é o f de x igual a 0 que eu quero resolver, não é? Quem é a função que eu estou querendo achar uma raiz, então? Eu estou tentando achar uma raiz para essa função. Eu queria que vocês me ajudassem a dar uma trabalhada nessa equação aqui, para eu colocar ela no formato x igual a g de x. Vocês podem me ajudar? O que vocês fariam aqui? Acho que a primeira coisa é passar isso para lá, né? Daqui vocês têm uma ideia como botar essa equação no formato x igual a g de x? A Júlia sugeriu somar x dos dois lados. Isso pode ser feito. Então, só que aqui ficou 1 mais x. Essa sua sugestão, Júlia, deveria ter sido feita aqui nessa primeira, né? Então foi o seguinte, eu vou apagar essa daqui e vou somar x Sim, aqui dos isso dois lados. mesmo. Como é que fica aqui, então? Eu posso botar x em evidência aqui? Posso? Quem é g aqui? Concordam comigo? Professor, tive duas sugestões. O sugeriu dividir os dois lados, né?
por E elevado a x, e o Wallace sugeriu multiplicar por x dos dois lados. Olha, eu fiz a sugestão da Júlia, eu tive essa função aqui. Eu posso apagar essa equação para eu ter espaço para trabalhar com as outras? Qual outra sugestão? Dividir os dois por E elevado a x. Dividir os dois lados por E elevado a x? Tá. Isso. Se eu dividir por E elevado a x dos dois lados, vai ficar x mais menos 1 sobre E elevado a x igual a 0. Concordam? Isso aqui é o quê? Concordam com isso aqui? Essa equação aqui tem esse formato, não tem? Quem é a minha função g aqui agora, com essa segunda sugestão? Exponencial de menos x, concordam? Tem mais alguma sugestão, pessoal? Sim, Wallace, ele falou multiplicar por x dos dois lados. Multiplicar por x dos dois lados. Então, peraí. X ao quadrado. Sim, perfeito. Também dá uma função de iteração. Quem é essa g do Wallace? Alguém tem mais ideias? Eu tenho. Posso somar x dos dois lados aqui? Posso botar x aqui em evidência? Posso dividir por isso aqui? Tem um x igual a g de x aqui? Tem. Quem é minha g? Concordam comigo ou não? Professor, e tem mais uma sugestão agora, que é dividir por E elevado a x menos e somar x dos dois lados. Tá. Então, peraí. Qual é a sugestão? Dividir por? E elevado a x menos 1 e somar x. Esse menos 1 está aqui ou menos 1 fora? Pelo que eu acho que está embaixo. E elevado a x menos 1. Embaixo. Ou fora, isso. Fora da exponencial. Isso. Dividir por isso E a x. e somar x. Uhum. Ó, se fizer isso aqui, vai ficar x é elevado a x sobre e elevado a x menos 1 sobre e elevado a x menos 1 igual a 0. Não acho que vai dar nada produtivo, não. E somar x também, pelo que ela comentou. Oi? E somar x também, pelo que ela Tá, posso somar x aqui. Isso aqui vai ficar x ao quadrado é elevado a x. Sim, vai dar uma função de iteração, mas tá valendo. A g aqui dessa última proposta é quem? X ao quadrado é elevado a x sobre e elevado a x menos 1
menos 1 sobre e elevado a x menos 1. Né? Existem infinitas maneiras. A gente fica até o fim dos tempos aqui fazendo isso. Tá bom, pessoal? Vê se essas três que estão listadas aqui estão naquela nossa lista lá. A primeira lá é essa. Essa segunda aqui é essa aqui, não é a que eu fiz. E essa daqui, x mais 1 menos x elevado a x. Essa daqui é um parente dessa. Quase essa. Essa aqui é o seguinte. Inverte o sinal aqui. Tá valendo fazer isso? Essa G tá aqui, né? Essa daqui com o sinal trocado, concordam? Não, não é bem essa com o sinal trocado, mas eu troquei o sinal daqui. Então, essa daqui tá aqui, né? Pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um experimento computacional no Octave, com esse problema, usando 3 funções de iteração diferentes. Eu vou passar o código para vocês, que faz essa função de iteração de ponto fixo. Eu queria que a gente fizesse esse exemplo computacional aqui. Vou fazer isso aqui no Cocalc primeiro. Aqui está aquela função lá de ponto fixo que eu programei. Deixa eu colocar ela aqui no chat para vocês. Vocês podem copiar isso, fazer isso no dispositivo de vocês. Eu vou dar Shift Enter aqui para executar isso. Se vocês olharem esse primeiro exemplo aqui, é o que está no slide. Eu vou fazer o chute inicial ser meio, a tolerância ser 10 a menos 9, e eu vou fazer no máximo 100 iterações. A minha função de iteração G1 aqui é exponencial de menos x. E eu vou calcular a raiz 1 aqui como sendo fixed point de G1, x0, tol e max eta. Olha, é o que está aqui. Deixa eu compartilhar esse segundo trecho de código com vocês. Primeiro vocês fazem no Anoc, no Octave, no Cocalc, uma função para isso aqui. Se for no Cocalc, basta colocar aqui, executar. Se for no Octave ou no Anoc, vocês têm que fazer um arquivo .m, né? Vocês vão salvar como fixedpoint.m, como está aqui. Vocês vão colar e salvar assim, né? E para quem fizer aqui, depois é só colocar esse segundo trecho de código num outro arquivo .m ou no terminal. Eu vou fazer esse experimento agora no Cocalc. Vocês estão acompanhando aí? Eu posso executar aqui ou eu espero um pouquinho para vocês fazerem? Eu vou esperar 1 minuto para vocês fazerem. Fizeram, pessoal? Depois de você dar Shift Enter aqui nesse código da iteração de ponto fixo,
Vocês vêm nessa outra célula aqui e dá Shift Enter também. Tá aqui. Você começou com o chute inicial meio. Olha a sequência de aproximações que ele construiu e olha a sequência de estimativas do erro. Zero 0,60, 0,54, 0,57, 0,56, 0,57, 0,56, 0,56, 0,56. Vocês estão vendo que o 0,56 já estabilizou aqui, né? Vocês lembram aquele experimento com a calculadora no início, que eu ficava apertando o cosseno toda a vida? Aqui a ideia é a mesma, né? Olha, o primeiro dígito estabilizou, aqui o segundo dígito estabilizou, depois o 7 aqui estabilizou, o terceiro dígito, depois o 1, depois o 4, depois o 3, depois o 2, e assim por diante. Estão vendo? O 2, esse 8, 9 aqui, está com um cara que está estabilizando o 9 aqui, 0, tá? Professor, a Bárbara está perguntando que no código está por root 1, né? E sai como root mesmo. Seria isso? Olha, root 1 é só um nome que eu dei para essa variável. Eu podia chamar root, podia chamar a, podia chamar raiz. Root 1 foi só como eu escolhi chamar aqui. Aqui no código, é só como eu escolhi chamar, não tem muita importância não. Esse root aqui está aparecendo aqui root porque eu botei imprimir root. Se eu botar aqui root 1, o que acontece? Por que eu chamei aqui de root 1 em vez de chamar root? Porque eu estou fazendo 3 experimentos computacionais aqui, né? Então é para guardar o resultado de cada um numa variável diferente, só por isso, tá? Professor, a Tainara está perguntando, tem como mostrar como é que faz no Octavia? Tem sim. Você tem essa função aqui programada já, e ela está na mesma pasta que eu estou criando esse script aqui agora. Ó. Aqui vocês salvam fixedpoint.m, e aqui o arquivo .m você salva também. Eu estou chamando como fixedpoint example1. Eu estou botando um CL sem um clear para limpar a tela e limpar a memória, só para mostrar um resultado mais limpo na tela, tá? Tá aqui aquele código. Eu vou executar, ó. Se vocês verem aqui a minha tela, ela tá com aquele not a number, né? Quando eu executar aqui o downplay, olha o que vai acontecer. Ele tira aquele not a number e ele botou as iterações aqui. Professor, o Iago está perguntando que iterações tiveram. Oi? O Iago perguntou quantas iterações tiveram. Ah, ele disse que já viu. 34. Uhum. 34, tá vendo? Aqui no Octave eu vou conseguir fazer uma coisa legal também. Eu vou plotar isso. A minha função está aqui, a minha G, né? Qual foi o chute inicial que eu usei aqui? Foi meio. Eu vou colocar uma tolerância bem mais baixa, porque senão eu vou ficar horas aqui mostrando essa iteração, tá? Pela mesma razão, eu vou colocar o máximo de iterações menor. Vocês estão vendo geometricamente o que está acontecendo? Aqui está o gráfico da função g, aqui é a reta y igual a x, aqui está meu chute inicial. Essa sequência de aproximações aqui que eu
que eu estou mostrando, vocês viram ali as 5 primeiras, estão calculando esses números aqui, geometricamente. Vocês estão vendo aqui? Ó, comecei a aproximação inicial, joguei na G, peguei a próxima aproximação, joguei na G, peguei a próxima aproximação, joguei na G de novo e assim por diante. Deixa eu dar um zoom melhor aqui. Eu estou fazendo 0,2, né? Fazendo um intervalo 0,1. Para plotar isso aqui, deixa eu dar, eu vou dar a função para vocês também. Não cabe no chat. O chat tem limite de caracteres, mas lá no AVA eu coloquei essa função, tá bom? Vocês podem repetir esse experimento, está lá no AVA. Pessoal, vamos para o segundo exemplo agora? No segundo exemplo aqui, eu estou usando o mesmo chute inicial. A única coisa que mudou foi que agora eu estou usando essa função de iteração aqui, ó. 1 mais x sobre 1 mais exponencial de x. Quantas iterações o método parou agora? Apenas 4 iterações. Qual foi a aproximação que eu obtive aqui? 0, 56, 71, 43, 29. Ela não é igual. Olha aqui, se eu fizer o seguinte. Por que eu guardei no root 1 lá? Root 1 menos root 2. Elas não são iguais, olha aqui. Mas elas coincidem até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com 9 casas decimais elas coincidem. Por quê? Porque minha tolerância é 10 a menos 9, né? Para qualquer aspecto prático, essa aproximação aqui e essa indiferem, né? Tá? Vamos ver esse exemplo aqui no Octavio. Está aqui mesmo o chute inicial, tolerância, máximo de iterações. Se eu der play, ó. Tá aqui. Vamos plotar isso. Estou mudando a função de iteração agora. Chute inicial é meio. Total 10 a menos 2 também. 5 iterações no máximo. Vocês estão vendo que aquele foi muito rápido para a raiz, né? Deixa eu fazer um zoom entre 0,4 e 0,6 para ver se a gente enxerga melhor isso. E aqui entre 0,4 e 0,6. Eu estou mudando a janela do x e y onde eu estou observando, tá bom? E por que está dando problema?
Ah, porque essa linha preta aqui ele plota sempre do zero. Deixa eu fazer assim. Vocês estão vendo aqui agora o que aconteceu? Ó? Ele já jogou aqui muito próximo. Estão vendo aqui? Mas se eu der um zoom suficientemente largo, você vê que não é exatamente igual, né? Tá? Qual a moral desse exemplo aqui? É o mesmo problema, funções de iterações diferentes. A escolha da função de iteração influencia muito na velocidade com a qual eu consigo calcular a minha aproximação. Tá claro? Vamos fazer um último exemplo aqui, uma terceira função de aproximação, função de iteração, que é essa daqui agora, tá? Mesmo chute inicial, mesma tolerância, mesmo máximo de iterações. Chegou a 100 iterações. Qual foi o valor do root 3 que eu retornei aqui? Not a number. Significa que isso aqui parou pelo máximo de iterações, né? Não parou porque o erro estava pequeno. E se você ver aqui, essa sequência de aproximações construída aqui, ela não está convergindo, né? Ela está oscilando. E o erro nunca diminui aqui. Vamos ver isso aqui geometricamente, o que acontece aqui? Ó, vou repetir o experimento aqui no computador, no Octave. Você vê que aqui também falhou. Claro, tem que ser porque é o mesmo algoritmo, né? Vamos ver isso aqui ilustrado graficamente, o que acontece? Eu estou com o mesmo chute inicial aqui, né? Eu vou mostrar só 4 iterações. Vocês viram por que não converge, pessoal? Onde está a solução? Está aqui, né? Eu comecei com o chute inicial aqui. O que aconteceu? Ele está construindo uma sequência que está espiralando para fora, né? Não está espiralando para dentro. Então, moral aqui, o que a gente pode ter? A gente pode ter um processo que converge lentamente, a gente pode ter um processo que converge rapidamente, e a gente pode ter um processo que não converge. Por que isso acontece? Geometricamente, quando eu transformo essa equação aqui nessa, do ponto de vista geométrico, o que eu estou tentando fazer agora é encontrar o ponto fixo. O ponto fixo é o quê? O ponto fixo da função g é a abscissa do ponto que está na curva y igual a x e y igual a g de x, né? Olha aqui, as 3 funções de iteração que eu usei nesse exemplo aqui, em verde vocês têm a reta identidade. Em azul vocês têm as 3 iterações aqui, ó. Essa está aqui, essa está aqui, e essa terceira que não convergiu está aqui. Alguém tem alguma pista? Alguém consegue dar um palpite? Por que isso aqui converge? Por que isso aqui converge muito rápido? E por que isso aqui não converge? Essa figura aqui é sugestiva sobre alguma coisa? Se eu colocar aqui a reta tangente ao gráfico azul no ponto fixo,
Está aqui a reta que tangencia o gráfico azul nesse ponto fixo, está aqui a que tangencia nesse, e está aqui a que tangencia nesse. A derivada aqui sugere alguma coisa? A derivada é a inclinação dessa tangente, né? Vocês estão vendo que no caso que converge, a inclinação da tangente é pequena. No caso que diverge, a inclinação da tangente é grande, né? Então, se esse processo converge ou não, tem a ver com o tamanho da derivada dessa função numa vizinhança do ponto fixo. Tá? Vocês estão vendo que aqui essa é quase uma reta horizontal, a derivada é muito pequena aqui, isso converge muito rapidamente. Então, se a derivada for muito pequena, você tem um processo que converge rapidamente. Se ela for pequena, ele converge. Se ela for grande, não converge. O que é pequeno ou grande aqui? Pequeno é menor em módulo do que 1. Muito pequeno é muito menor que 1. O que é grande? Maior do que 1 em módulo. A gente precisa analisar agora esse método aqui do ponto de vista teórico, para ter um certificado de garantia que ele funciona. O que é um certificado de garantia que um método funciona? Um teorema que diz onde ele funciona, que resultados esperar dele. Então, perguntas naturais aqui existe um ponto fixo? Sempre existe um ponto fixo quando eu estou com uma equação dessa? Existe um ponto fixo no intervalo que eu estou buscando a solução? Se existe, ele é único? A sequência de aproximações que eu construo com essa fórmula converge para a raiz da função f? Se sim, qual rápido é essa taxa de convergência? Se não, isso significa necessariamente que não tem uma raiz? A professora Nancy agora vai tentar responder essas perguntas aqui e fazendo um desenvolvimento teórico que vocês vão ver. Nancy, você está pronta aí? Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Estou sim aqui. Eu vou para a minha apresentação aqui, vou desligar minha câmera, aí você pode colocar sua apresentação aí. Tá bom, obrigada. Bom, continuando aqui com o que o professor Américo falou, né? Vamos aqui nessa segunda parte, vamos analisar os fundamentos teóricos do método, tá? Do algoritmo do ponto fixo, tá? Então, aqui sendo apresentado o teorema de iteração de ponto fixo. Nele é garantido a existência e a unicidade do ponto fixo sob as condições, e é que a gente vai analisar agora, tá? Então, nós temos aqui a iteração do ponto fixo, né? Definido aqui, gente, tá aqui, definido aqui, tá bom? Agora, a hipótese para a existência, sim, tipo, o professor, por exemplo, no exemplo que ele deu, ele apresentou 3 funções para G, né? Então, a primeira coisa que a gente teria que pensar é se existe o ponto fixo aí, tá? Tipo, não tem sentido continuar iterando essa função utilizada, sabendo que não existe ponto fixo, né? Então, é importante a análise da existência de pontos fixos, tá bom? Então, quais são as condições para garantir a existência do fixo? Aqui tem-se duas condições. A primeira condição é que a função g tem que ser contínua no intervalo AB. E a segunda condição, né, é que a imagem da função de iteração sobre os pontos que estão no intervalo AB, essa imagem tem que estar contida no intervalo AB. Tá? É uma coisa assim. Você tem esse aqui, né? Você tem aqui o A, o B, o intervalo aí de análise, sim? E eu vou colocar assim, tá bom? Então, aqui, a imagem daquela função de iteração tem que estar aqui,
tá? Então, você tem que você tem que analisar aquela região, tá bom? Tipo, a função G tem que estar dentro, sob essa região, tá? Ela pode estar, por exemplo, aqui. Ela tem que ser contínua, né? Sobre essa região. Ela pode ser que esteja aqui, tá? Então, tem vários casos aqui, tá? Dentro das condições de existência, tá? O que a gente vai analisar, a primeira coisa é, né? E se tivermos idealmente, né? O ponto fixo aqui nos cantinhos, aqui nos extremos do intervalo, tipo, se essa função G estiver evaluado em A, aqui, né? Então, ele vai ser A. Ou talvez se estiver aqui, né? E isso que a gente vai analisar, tá? Então, a primeira coisa que aqui temos que ver é se temos se a função de iteração evaluado no extremo, em qualquer desses extremos, é igual ao valor do extremo, então existe um ponto fixo, tá? Pelo menos existe um ponto fixo aí, tá? Bom, isso é trivial, né? Pela definição aqui, separando, né? Os pontos fixos estão aqui nos extremos ou podem que esteja dentro da região, tá? E alguma coisa está acontecendo aqui. Tudo bem. Tá. Tudo bem. Vamos lá, então. A outra situação que pode acontecer é que elas não estejam elas sejam dessa forma, tá? Tipo, o G de A acima do valor de A, né? Então, aqui a outra situação pode acontecer quando a função de iteração evaluada em A seja maior a A e a função de iteração evaluada em B seja menor a B. Quer dizer aqui, né? Sob esse acá, não é? Sob esse acá. Tá certo? Tá. E vamos definir uma função. Essa função, sim, eu estou chamando uma função psi, tá? Definida como a diferença do G e uma função linear, né? Como se quando a gente uma função está aparecendo aqui, sim? Tá? Essa vai ser a função linear, tá? Então, vamos a considerar aquela curva roxinha que está aqui, tá? É a função y igual a um g de x, tá? Aquele sim que eu estou definindo como a diferença, ele na verdade, né, representa, sim, a diferença desse acá, não? Em cada ponto eu vou fazer aqui, tá? A diferença é esse acá, tá? Então, definindo aqui o valor de si, tá? E do fato que aquela G, pela hipótese, é contínua no intervalo, e sendo que essa função linear, o y igual a x, também é linear, é que pode-se garantir que a função psi é contínua, tá? Então, a gente tem duas funções contínuas, né? Sob a operação de subtração, ainda a função psi é contínua, tá? Além disso, tá? A gente vai fazer umas avaliações em essa função psi definida aqui, vai fazer a avaliação nos pontos A e B, tá? Então, observa aqui, tá? Pela definição, a gente tem o psi de A é igual ao G evaluado em A menos A, né? Mas a gente também tinha a condição de que a função G evaluada em A é maior a A. Então, eu posso garantir que essa diferença é maior a zero, tá? Analogamente, temos para a análise da função psi no ponto B, tá? Então, aqui observa que essa função psi, né, no ponto A é maior a zero e a função psi no ponto B é menor a zero, tá? Então, aqui, observa-se que sim muda de sinal no intervalo A-B, tá? Então, a gente lembra a aula passada quando o professor falou, né, de um teorema, o teorema do Bolzano, no qual dizia que se a função era contínua, né, e ele assume valores com sinais contrários nos extremos de um intervalo, então, aquela função
tem uma raiz. Esse é o teorema de Bolzano que o professor falou na aula passada, tá? Então, aqui percebe-se que o psi, que foi definido dessa forma, satisfaz as condições do teorema do Bolzano, tá? Ela é contínua, né? Ela tem valores contrários nos extremos, então, aqui eu vou colocar, então, pelo teorema vai existir uma raiz dessa função, da função psi, tá? Então, aqui está sendo chamado a raiz como um psi estrela, tá? Ele está em intervalo aberto. Tá. Se é raiz, né? Aqui está o zero, né? O x estrela é um zero da função psi, tá? Se ela é um zero, e utilizando a definição de psi, a gente tem essa diferença, que é igual a zero. Então, isolando esse x estrela, a gente conclui que ele é igual evaluado no x estrela. E essa é a definição de ponto fixo para a função g. Tá? Então, aqui a gente está provando que existe um x estrela que é ponto fixo da função de iteração g, tá? Essa é na questão de existência, tá? Mas o ponto fixo é um ponto fixo, tudo bem, mas a pergunta é, será que ele é único? Sim? Então, isso que a gente também vai discutir aqui. Tá. Para demonstrações de unicidade, a gente sempre supõe que existe outro ponto, ou outro ponto que também satisfaga as condições dadas para o ponto x estrela, tá? Então, aqui, nesta parte, eu vou supor que existe existe um outro ponto, que é denotado como um y estrela, que satisfaz a condição de ponto fixo para o G. Tá? Então, está sendo colocado o y estrela igual a um G evaluado em y estrela. Tá? Um ponto fixo de G. Tá? Então, aqui, para esta parte, a gente precisa a definição do teorema de valor médio, né? Aquela definição, né? Teorema do valor médio, né? Que diz que se a função tem que ser contínua, sim, a maneira de lembrete aqui, a função tem que ser contínua, num intervalo fechado, e também tem que ser diferenciável, né? Contínua no fechado, no intervalo fechado, tem que ser ela diferenciável, sim, diferenciável no aberto, né? No intervalo aberto. Então, existe um C que está dentro desse intervalo, tá? Tal que f linha de C é igual a um f de B menos f de A dividido por B menos A. Sim? Essa é a definição clássica de teorema do valor médio, né, para funções reais, tá? Ou analogamente aqui temos esse aqui, né? F de B menos F de A é igual a um F' de C vezes B menos A, tá? Isso que a gente vai pegar aqui, tá? A diferença da função evaluada nos extremos é igual, né, a derivada de a derivada da função num ponto, aquele C tem que estar dentro do intervalo aberto, vezes a diferença dos extremos, tá? Então, está vendo? Vai fluir aqui, tá? Então, aqui, a gente tem aqui no lado direito, tá? Tem o módulo da diferença do ponto fixo e o outro ponto fixo que a gente está supondo que existe, tá bom? E ele é igual, do fato que eles são ponto fixo, eu posso escrever dessa forma, tanto para x estrela quanto para y estrela, eu posso definir dessa forma. Tá? S é igual a S, pelo fato que é ponto fixo, L é igual a S, também pelo fato que é ponto fixo. Aqui, neste outro lado, a gente vai utilizar o teorema do valor médio,
tá? A gente tinha falado que a diferença das funções nos extremos é igual à derivada da função, né? Vezes a diferença dos extremos. Esse que a gente está utilizando aqui, tá? Esse é o nosso C, aquele C que a gente tinha no slide anterior, esse é o nosso C, tá bom? Só que aqui estou denotando com outra letra aqui, tá? Então, essa diferença em módulo é igual ao módulo da derivada vezes a diferença dos pontos fixos, tá? Então, aqui, né, sendo na parte de cidade, eu vou por um pouquinho, sim? É porque acho que eu estou aqui com a tablet, tá aqui. Na parte de unicidade, tá? A gente tinha aqui, vou colocar a sua aqui, tá? Se a derivada existir e houver uma constante, um ρ para o tal que o módulo da derivada no x, para todo x que está nesse aberto, no intervalo aberto, for menor a ρ, então o ponto fixo é único. Isso que a gente está provando agora. Tá? A condição, a hipótese do teorema aqui para a unicidade é que o módulo da derivada da função de iteração tem que ser menor a 1 ρ, sendo que esse ρ é menor a 1, tá? Então, aqui, tá, vamos lá. Eu estou... Tá. Tá, a gente ficou aqui. Tudo bem. Então, aqui, a gente tem, pela condição do problema, sim, pela hipótese, tem-se que o módulo da derivada, tá, de qualquer x que está no intervalo, em particular para aquele e que está aparecendo aí, sim, ele é menor a delta, tá? Então, a gente tem aqui que o módulo da diferença daqueles dois pontos, sim, é menor ou igual a 1 ρ vezes o módulo da diferença, tá? Então, tá, vamos lá aqui. Vou fazer daqui, então. Então, eu tenho aqui que essa diferença, não é? O módulo dessa diferença é menor ou igual a esse aqui, sim? Então, quando ele passa para o outro lado, 1 menos ρ, né, vezes o módulo dessa diferença, sim, é menor ou igual a 1, não é? Não, desculpa, é 0 aqui. Estou aqui, menor ou igual a 0, tá? E sendo que esse ρ, pela hipótese do problema, do enunciado do teorema, é menor a 1, este é maior a 0, tá? Então, aqui, mas você sabe que esse módulo é maior ou igual a 0, sim? Então, aqui você tem esse vezes um número positivo, tem que ser menor ou igual a 0. Então, a única possibilidade é que o módulo da diferença desses pontos tem que ser igual, saindo aqui menor ou igual a 0, mas você sabe que ele é maior ou igual a 0. Então, aqui o módulo da diferença desses dois pontos é igual a 0. Sim? Então, aqui eu posso dizer, pode ser garantido que os dois pontos, sim? Esse x estrela é igual a 1 y estrela, tá? Então, aqui, do fato que a gente tinha suposto que tinha um y estrela que satisfazia a condição de ponto fixo para o g, então, e eu estou aqui chegando à conclusão que aquele y estrela é igual ao x estrela que eu já tinha garantido que era um ponto fixo, então, e do fato que eles são iguais, então pode ser garantido a unicidade do ponto fixo da função de iteração no intervalo AB, tá? Isso, bom, era para trabalhar aqui acima, né? Tudo bem. Então, bom, e o teorema do valor médio, pois é. Tá. Na questão de convergência de iterações, né? Uma coisa um pouco bem análoga àquilo que foi feito para unicidade, né? A gente tem esse módulo dessa diferença, sim? A diferença do ponto fixo, que eu já garanti pelo anterior, eu já garanti que ele é único.
menos as iterações, né? Então, ele, utilizando aqui do fato que ele ponto fixo, vai aqui, pela definição da iteração, é dada dessa forma, sim. Ele é igual, aqui utilizo o teorema do valor médio, sim? De aqui a aqui vai o teorema do valor médio, tá? A existência desse sim que está nesse intervalo aberto, tá bom? Então, mais uma vez, esse módulo da derivada, pela hipótese do problema da unicidade, ele tem que ser menor a rho, sim? Vezes a diferença, o módulo da diferença, né? Então, aqui, tá? Observa-se que o módulo da diferença desses dois pontos... esse está para embaixo. Acostume aí de colocar acima. Tá? O módulo dessa diferença é menor ou igual a rho vezes o módulo dessa outra diferença. Tá? N menos 1. Tá? Então, aqui, analogamente, vamos a fazer aqui um processo repetitivo, sim? O módulo da diferença é menor ou igual, eu estou aqui, o módulo da diferença é menor ou igual a rho vezes esse módulo, sim? Isso é pelo anterior, pelo passo anterior, e ele é menor ou igual, de novo, esse acá, utilizando a mesma ideia desse. Aqui era para n menos 1, agora eu vou utilizar a mesma ideia para n menos 1, sim? X menos x sobre n menos 1, menor ou igual a rho, x estrela menos x, n menos 2, tá? Então, ele aparece aqui, mas eu já tinha rho aqui na frente, então com esse novo rho vai ser rho ao quadrado vezes o módulo aqui. E ele ainda vai ser de novo utilizar essa operação aqui feita. Então, a gente faz repetitivamente até chegar aqui ao x sub 0, tá bom? Então, a gente tem esse aqui, que é o módulo da diferença das iterações, né? E o ponto fixo é menor ou igual a rho elevado a la n vezes o módulo da diferença do ponto fixo e o chute inicial, tá bom? Tá, então aqui, sendo que pela hipótese do problema era menor a 1, sim? Então, aqui, na hora de colocar o rho elevado a la n, para n suficientemente grande, ele vai para 0. Tá? É uma sequência convergente e ela converge para 0. Tá bom? Então, do fato que esse módulo é maior ou igual a 0, e ele, né, aplicando aí o limite para ambos os extremos, tipo, utilizando o teorema do confronto, a gente tem que esse módulo, sim, eu vou aplicar o limite por aqui, né? O limite por aqui e o limite por esse lado, tá? Então, pelo teorema do confronto, esse resultado é igual a esse daqui. X sub n é menor ou igual a 0. Tá? Estou aplicando aqui o limite, ele é uma constante, então a gente não se preocupa com ele, a gente vai se preocupar com ele, e a gente viu que ele é a gente falou que ele é uma sequência convergente, tá? E ele vai para 0, então consigo o limite aqui, sendo que aqui o limite desse módulo, sim, desse módulo aqui é igual a 0. Então, aqui eu posso garantir que essa sequência converge para um ponto x, um x estrela, tá? Então, toda sequência gerada, sim, pela interação que satisfaga, né, aquele resultado de existência e unicidade para um ponto fixo, sim, faz que a sequência gerada pelo método de ponto fixo, ela converge,
tá? Converge, e o ponto limite, o x estrela, é único pela prova anterior, não é? Tá? Então, aqui uma coisa a ser resgatada, né? Sim. É uma coisa que aparece no material é a convergência independe do chute inicial, né? Porque no final ela é constante, né? Tá, eu acho que tá, tudo bem, tá. Então, aqui, mas quão rápida é essa convergência? Então, analisar essa velocidade, na verdade, é estudar a taxa de convergência, tá? Esse é outro nome que tem aí quando a gente estuda a velocidade de convergência, tá? Quão rápida é quão rápida aquela sequência, o XN, converge para aquele XN que a gente obteve e que ela convergia para um X estrela, ponto fixo, quão rápido ela vai, tá? Então, para x suficientemente próximo de x, para uma iteração, desculpa, para uma iteração suficientemente próximo para x estrela, sim? A gente faz uma aproximação linear, tá? Essa aproximação linear, né? Dada aqui, sim? Deixa eu ver se aparece. Ah, sim, se aparece acá. Tá. A gente tem essa aproximação linear dada aqui, é uma aproximação, tá bom? Tá? Então, aqui, e do fato que o módulo da derivada de g, né, é menor a 1, sim? Então, este acá está acotado, o módulo dessa derivada, desse g' está acotado, sim? Acotado por um ρ, tá? Então, a gente tem aqui, tem a mesma ideia que a gente fez observando esse acá, sim? É a mesma ideia aqui, tá? Só que aqui a gente está trabalhando em comparação com o que foi feito aqui, né? Aqui você tem a diferença da iteração e o ponto fixo é menor ou igual a um ρ elevado a la n, a diferença do ponto fixo e o chute inicial, né? Então, aqui, tá? Ele está aparecendo aqui, tá? Aqui, bom, a taxa de convergência aqui, o tipo, quão rápido ele vai ir, quão rápido as iterações, o xn, vai se aproximando para o ponto fixo x estrela, ele vai depender desse valor. Observa esse aqui, tá? Quanto menor for o valor de P, mais rápida será a convergência, tá? Quanto mais próximo de 1, ela vai ser mais lenta, tá? Então, aqui uma observação que eu queria fazer, e eu acho que eu estou aqui, a taxa de convergência, tendo aqui. Uma observação que eu queria fazer aqui, tendo a gente pode trabalhar a partir daqui, né? Tipo, a partir daqui, esse é igual, vamos com essa parte, só vamos observar essa parte daqui, tá? Não, ou melhor ainda, eu vou aqui, menos x estrela, sim? G' em x estrela, vezes x sub n menos 1 menos x estrela, tá? Eu só estou aplicando aqui, estou pegando essa aproximação e estou aplicando o módulo, tá bom? Tá? Então, observa aqui o módulo da derivada da função de iteração. Se ela é menor a 1, sim? Observa que esse aqui, uma coisa que eu estou esquecendo aqui, este aqui, sim? Vai ser o erro absoluto, né? Eu vou denotar como um E sub n, tá? A iteração aqui, menos o ponto x estrela, E sub n. Esse é o erro, o valor absoluto de x n menos 1 em relação a x estrela,
tá? Ele é um E sub N, E de erro, tá? N-1, tá bom? Então, observa aqui, tá? Que em cada iteração, se você está na iteração xn-1, agora você vai para a iteração xn, tá? Em cada iteração, o erro aqui, tipo, a distância, né, da iteração até x estrela, que representa o erro, está diminuindo cada passo, sim? No caso aqui, eu vou colocar aqui, melhor, aqui, não, esse só está aqui. Aqui eu vou colocar, se, né, aquele módulo da derivada for menor a 1, sim? Tá? A distância da iteração xn até x estrela está diminuindo a cada passo. Isso que quer dizer aqui, está diminuindo a cada passo. E isso que a gente quer, né? Que diminua a cada passo. É por isso que aparece aqui o módulo da derivada da função de iteração menor a 1, uma condição suficiente para garantir a unicidade, tá? No caso que se o módulo dessa derivada seja maior a 1, observa aqui, tá? Observa esta relação aqui. Sim? Aqui, a gente poderia dizer que a distância de xn, né, a distância do ponto de iteração até o x estrela está aumentando a cada passo, tá? E no caso que sim? E no caso que o módulo da derivada dessa função seja igual a 1, sim? Nessa aproximação de primeira ordem não é suficiente, né, para compreender o comportamento da sequência, tá? Então, mais uma vez, aqui, fazendo um resumo aqui, se o módulo é menor a 1, né, esse xn está crescendo, né? Está diminuindo a cada passo, tá? Tipo, o xn é mais pequeno em comparação de xn-1. Tipo, mais pequeno no sentido que está se aproximando cada vez mais ao x estrela, tá? E quer dizer, se aqui está o x... pode falar. Acabou o tempo regulamentar. Sim, tá bom, tá, vou fechar aqui. Tá certo, tá, obrigada, tá? Então, aqui, bom, aqui vou acabar só com esse, tá? Aqui a gente tem foi colocado um exercício teórico no material, tá? Aqui tem uma função aqui, o x² mais x menos 6, com raiz x estrela igual a 2, tem duas funções de iteração dadas, sim? Então, aqui a pergunta, qual desses processos converge para x estrela? Tá? Primeira coisa, a existência a gente não vai discutir, porque já está dando já um ponto fixo aqui, tá? Então, a existência não. A unicidade, lembrando do teorema da unicidade, a forma de garantir a unicidade é que o módulo da derivada da função de iteração tem que ser menor a 1, sim? Então, aqui, tá? Faz análise aqui da derivada da função de cada uma dessas funções, sim? Aplica-se o módulo aqui, evaluado no x estrela, dado aqui, dado pelo enunciado aqui. Então, aqui, o módulo da derivada da função de iteração é maior a 1. Mas a gente tinha falado, né, que a condição suficiente para a unicidade, né, é que o módulo, né, da derivada dessa função tem que ser menor ou igual a 1 para todo x que estava no intervalo aberto, né? E acá a gente está tendo 4, pelas continhas aqui está tendo 4 é maior a 1. É por isso que ele não converge, tá? O processo, essa função GU não é para ser pego, não vai adiantar, tá? Não vai adiantar utilizar a função GU no nosso objetivo da busca de um ponto fixo,
tá? Então, aqui as contas foram feitas para a função G sub 2, sim? Tá? Então, aqui, o módulo da derivada dessa função evaluada no ponto x, x estrela igual a 2, ele saiu 1/4, e 1/4 é menor a 1, tá? Você tem que verificar aqui que ele tem que ser menor a 1. E é por isso que o processo 2, o processo gerado, utilizado para a função de iteração G2, ele converge, tá? Então, a gente pode, e para fechar aqui, tá? A gente pode fazer um resumo de tudo isso. Tipo, a primeira coisa, você vai ter várias funções G para ser geradas. A segunda coisa, nem todas elas vão ajudar aí no objetivo da busca do ponto fixo. Então, você tem que utilizar o teorema de existência e, além disso, a unicidade, que é bem importante, tá? E para o teorema da unicidade, a gente viu, né, mais uma vez, que tem que satisfazer a desigualdade, né, o módulo da derivada, tá, dessa função. Tá? E é isso que a gente queria contar um pouquinho para vocês aqui, tá? Esse aqui é um exercício computacional que o professor está deixando, sim, para vocês pensarem um pouco em casa, sim? Mas eu acho que já aqui está respondendo, aqui nesse exercício está sendo respondido esse, né? É só aí pensar um pouquinho aí como podem relacionar com esse exercício, tá? E é isso, gente. É isso, tá? Tá bom? Tá bom. Tá.